Olá pessoal, no vídeo de hoje nós mostraremos como fazer interruptores caseiros. Iniciaremos mostrando alguns tipos de interruptores disponíveis no comércio. Aqui nós temos o interruptor de pressão. Quando nós pressionamos, o circuito fica ligado. Quando nós pressionamos de novo, o circuito se desliga. Aqui também é um interruptor de pressão, porém o circuito só vai ficar funcionando quando o dedo estiver pressionando. Se eu soltar o dedo, o circuito deixa de funcionar. Aqui nós temos um interruptor, como se fosse uma gangorra, uma espécie de gangorra. Você pressiona, ele liga e desliga. Aqui nós temos também um interruptor. Aqui tem uma alavanquinha, quando você puxa ele liga, faz o contrário, ele desliga. O interruptor é um dispositivo usado para abrir ou fechar a passagem da corrente elétrica em um circuito. E praticamente todos os aparelhos eletroeletrônicos têm um dispositivo desses. É bem verdade que a maioria desses interruptores já estão bem mais modernos e o seu tamanho cada vez mais reduzido, que é o caso do interruptor digital, que permite que você ligue e desligue o circuito com um toque. Aqui nós mostraremos 5 tipos de interruptores caseiros. Vejamos como funcionam os interruptores. Esse interruptor aqui, ele tem 3 terminais. A gente sempre usa o do meio e um dos 2 que estão nas extremidades. Nos interruptores caseiros, nós fizemos com apenas 2 terminais, 2 extremidades. Uma que sai desse parafuso, aqui nós colocamos um parafuso nessa madeira, colocamos o fio pegando no parafuso e aqui é a extremidade dele. Passou pela madeira e está aqui a ponta dele. A mesma coisa aconteceu com esse. O parafuso está enrolado nesse fio que passa pela madeira e a ponta dele está aqui. Nós ligaremos um LED sem o interruptor. Nós ligaremos direto na pilha. Então o negativo do LED ao negativo das pilhas, o positivo do LED ao positivo das pilhas. Então o LED acendeu. Agora nós ligaremos o LED através do interruptor. Observe que esse fio que sai desse parafuso se liga ao positivo das pilhas. Aqui nós já ligamos. O negativo das pilhas se liga ao negativo do LED. Está ligado também, negativo das pilhas ao negativo do LED. O positivo do LED, que é esse fio aqui, que é essa garra, nós vamos prender nesse fio aqui. A ponta dele está bem ali, já está preso. O LED ainda não acendeu porque o interruptor está aberto. Quando nós ligarmos o interruptor, o LED deve acender. Então nós vamos agora acender o LED. Então sim, o interruptor está ligado. Se eu fizer isso, o interruptor desliga o circuito. Esse interruptor foi o tipo de interruptor usado na maquete elétrica dos prédios. Nós usamos 8 interruptores desse tipo para iluminar os prédios que nós fizemos no vídeo anterior. Certo? Se eu quiser usá-lo como um interruptor de pressão, basta que eu faça isso, e ele só acende enquanto o meu dedo estiver pressionando. Se eu quiser tornar um interruptor permanente, eu prendo na parte de baixo do parafuso. Agora nós mostraremos o funcionamento desse interruptor. É um interruptor feito de lata. Aqui nós usamos uma lata de Nescau. Cortamos com muito cuidado, porque é muito afiado aqui, essas lâminas. E esse interruptor ele fica com essa aparência, dessa forma. É interessante também, você tem que raspar, essa parte aqui de baixo, ela está raspada, porque a tinta ela é um isolante. Você vai raspar, porque esse contato aqui, quando eu pressiono, ele bate em cima desse parafuso que fecha o circuito. Tá? Então ele tem essa aparência, a gente cortou mesmo com a tesoura, daqui, um pedaço de lata de Nescau, e fizemos esse interruptor. Ele fica preso assim, com um parafuso aqui e um parafuso lá, e quando pressionarmos, o circuito é fechado.
Agora nós mostraremos o funcionamento desse outro interruptor. Aqui o negativo das pilhas permanece ligado no negativo do LED. O positivo das pilhas se liga a um dos terminais do interruptor. Nós colocamos nesse fio aqui. Aqui é a extremidade dele, ele passa pela madeira e nós já ligamos o positivo aqui. O positivo do LED ele vai se ligar a esse fio que sai do interruptor e a ponta dele, a extremidade está bem aqui. Então nós ligamos agora. Aqui. Esse fio aqui, acabamos de ligar o LED nele. Quando nós pressionarmos aqui o interruptor, o LED deve acender. É um interruptor de pressão, ele só acende no momento em que a gente pressiona. Certo? Aqui na lata de Nescau nós raspamos a tinta que tinha embaixo, porque senão a tinta vai isolar e não vai fazer o contato elétrico. Esse é o interruptor de pressão feito de lata. Aqui nós temos um outro interruptor bem simples, feito com uma garra de jacaré e um parafuso. Mais uma vez o negativo do LED ligado ao negativo das pilhas. O positivo da caixa de pilhas está ligada nessa extremidade aqui do interruptor. A ponta desse fio está ligada aqui nessas pilhas. E o positivo do LED nós ligaremos nesse fio aqui. Ela está bem aqui, a extremidade. Então, nós ligamos. E o LED acenderá quando essa garra tocar nesse parafuso. Enquanto ela estiver presa, o LED deve ficar aceso. Se abrirmos a garra de jacaré, o circuito apaga, né? Então, olha só. É um circuito bem simples, um interruptor bem simples. Agora nós mostraremos o funcionamento desse outro interruptor. Nesse interruptor nós usamos um botão magnético como esse. Prendemos um fio aqui. Nós prendemos o fio, dobrando essas duas extremidades. Olha só, o fio está preso aqui. Então quando esse ímã tocar nesse parafuso, o LED deve acender, quando nós fizermos as ligações. Então aqui, o positivo das pilhas está ligado aqui a esse terminal. Ele passa por debaixo da madeira e se liga aqui. O negativo já continua ligado ao negativo do LED. Então o que é que nós vamos fazer? Agora nós vamos ligar o positivo do LED a esse parafuso. A extremidade do fio está aqui. Então nós acabamos de ligar. Quando esse ímã tocar nesse parafuso, o LED deve acender. Se eu puxar o ímã, ele apaga. Toda vez que ele tocar, ele fica bem preso mesmo. Agora nós mostraremos o funcionamento desse último interruptor. Aqui é um interruptor também feito com as lâminas, com o pedaço de lata. Aqui, ó, pedacinho de lata que nós usamos, também de lata de Nescau. Certo? O que acontece é o seguinte: essa lâmina ela está muito próxima desse parafuso. Não está tocando no parafuso. Está bem próximo. Quando nós usarmos o ímã, o ímã vai puxar a lâmina para cima e ela vai tocar no parafuso, fazendo com que o circuito feche e o LED acenda. Certo? Então, o negativo do LED está ligado no negativo das pilhas, assim como em todos os outros interruptores. O positivo das pilhas vem para esse terminal aqui do interruptor, um dos terminais. Nós estamos usando sempre esse aqui do lado esquerdo. E agora nós ligaremos esse outro fio que sai desse parafuso. A extremidade dele está aqui. Nós vamos ligar a essa garra de jacaré e o LED acenderá quando nós usarmos o ímã. Eu estou aqui com o ímã. Quando eu aproximar do interruptor, ó, ele acende. Não precisa nem ficar muito próximo. A força do... Viu? Esse é o interruptor magnético. Aqui nós estamos mostrando o painel que nós usamos para acender as luzes do prédio. De cada apartamento do prédio, ele era acionado por um desses interruptores caseiros, feito de clipe. Então, o negativo do LED se liga ao negativo da pilha, aqui já está ligado. O positivo que sai da pilha
se liga a um dos terminais do interruptor. Eu vou ligar aqui no clipe que está fazendo contato aqui com o parafuso. Lá por baixo é a ponta do parafuso quem pega o fio, né? Aqui a gente está mostrando por cima para você entender melhor. O positivo do LED nós vamos ligar no outro terminal do interruptor. Quando esse metal do clipe tocar lá no parafuso, o LED acende, que era o que acontecia lá no prédio, né? Se eu puxasse, o LED apagava. Então era assim que funcionava lá. Ou seja, lá por baixo, todos esses terminais aqui dos parafusos, as pontas estão ligadas num fio só. Ele sai daqui ligando um com o outro, faz um C e liga até esse aqui, certo? Os outros parafusos é para onde vai cada um dos terminais do LED. Aqui vai para um LED, aqui vai para um outro LED e aqui para um outro LED. Então aqui dá para acionar 8 LEDs. Aqui nós estamos mostrando o painel pela parte de trás, certo? Então todos os parafusos aqui, os 8 parafusos, estão ligados num só fio, né? Eles estão todos ligados num só fio. Esse outro parafuso é para cada um dos LEDs. Aqui é para um LED, para o outro LED, né? Então aqui dá para acionar 8 LEDs. Então se quisermos, aqui ele já está ligado, essa ligação do positivo das pilhas já está servindo para todos os LEDs. Falta apenas nós ligarmos em cada um dos LEDs. Se quisermos acionar esse interruptor, então bastava que ligássemos aqui, né? Se quisermos acionar este, aí você diz, mas não acendeu. Não acendeu porque lá por trás ele não está ligado. Nós vamos virar e vamos ligá-lo. Observe, pela parte da frente ele não está ligado. Agora nós estamos ligando todos. Aqui seria para o primeiro LED, aqui para o segundo, aqui o terceiro LED, quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Aqui nós estamos mostrando um circuito que nós usamos em um dos nossos vídeos anteriores. Era uma experiência com magnetismo, com interruptores magnéticos. Embaixo dessa tampa tem um interruptor magnético. Quando o ímã se aproximar dela, o circuito acionará e o alto-falante vai emitir sons e os LEDs também acenderão. Veja. Se eu tirar o ímã, se eu afastar o ímã, para tudo, né? Vou aproximar o ímã. Observe que em nosso teclado experimental nós temos vários interruptores presentes. Aqui nós temos um exemplo, né? Esse é um interruptor que eu falei, ó. Quando nós pressionamos ele liga. Então vou fazer isso, ó. O teclado já está funcionando. Se eu desligar, o teclado não funciona mais. Observe também que todas as teclas desse aparelho foram feitas como nós mostramos agora, com um interruptor parecido com esse. É uma lata, uma lâmina de lata, que quando pressionada no aparelho ele faz um som, ele emite um som, certo? Aqui nós colocamos uma lata por baixo, uma lâmina de lata, e essas borrachas são pedaços de EVA para diferenciar, para ficar colorido, né? Então quando ligamos, é a mesma coisa desse interruptor. Observe, quando eu pressiono, ele fecha o circuito. Pessoal, e assim a gente finaliza mais esse vídeo. Pedimos a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor se inscreva e aguarde os nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos.